Ok. Quando a gente fala sobre números racionais, conjunto dos números racionais, esses números, eles têm uma peculiaridade, algo interessante. São números que a adição é mais complicada de fazer do que a multiplicação e a divisão. E para a gente fazer a adição de fração, para a gente fazer corretamente o processo, a gente precisa compreender o conceito de frações equivalentes. A partir do conhecimento dessa apresentação inicial, da representação de uma fração, é possível a gente compreender o conceito de frações equivalentes. Vamos fazer uns desenhos. Por exemplo, nós temos aqui uma representação já conhecida. Aqui seria, por exemplo, a nossa pizza, que representa a unidade, o número inteiro correspondendo à unidade. E aí a gente pega uma parte dessa unidade. Então, vamos supor, vamos pegar aqui 4 fatias. Então, como a gente viu, o número racional que quantifica essas 4 fatias da minha unidade, da minha pizza, é dividir esta pizza em 8 fatias. Eu estou contando 4 delas, então eu tenho a fração 4 sobre 8. Agora, observe que essa fração 4 sobre 8, ela corresponde à metade da minha pizza. Ou seja, se eu considerasse essa pizza dividida em duas, eu teria 2 partes e as 4 fatias seriam uma parte. Logo, essas duas formas de quantificar 4 sobre 8 e 1 sobre 2, elas revelam a mesma quantidade, a metade da pizza ou 4 fatias de uma quantidade total de 8. Isso é o conceito de frações equivalentes. São frações que usam números diferentes, 4, 8, 1, 2, mas que representam a mesma medida, a mesma quantidade. Vamos ver um outro exemplo. Poderíamos citar até como um exemplo mais simples a nossa pizzazinha, mini pizza, né? Nós temos aqui, podemos ter aqui também 2 fatias da nossa mini pizza, e na nossa forma de medir essas 2 fatias, nós temos que dividirmos a nossa pizza em 4 fatias iguais e estamos considerando 2. Logo, nós temos aqui 2 sobre 4. Entretanto, você pode perceber novamente que na minha mini pizza, 2 fatias correspondem à metade da pizza. Ou seja, nós temos aqui, dividindo a pizza em 2 e considerando a metade dela uma parte. Ou seja, as 2 fatias da mini pizza representam também 1 sobre 2. Mais uma vez, eu tenho 2 frações equivalentes, né? 2 sobre 4 e 1 sobre 2. Mais um exemplo. Vamos agora usar um quadrado. Esse nosso quadrado ele foi dividido em 16 partes iguais, 16 quadradinhos, né? E aí a gente vai pintar agora. Vamos ver quantas partes a gente quer pintar aqui.
Então, pintamos 4 partes. Na nossa representação de fração, a gente dividiu ele em 16 partes e estamos contando 4, logo nós temos aqui a fração 4 sobre 16. Mas, se você observar bem, vou usar aqui uma outra cor, né? Vou usar aqui essa. A gente pode dividir esse nosso quadrado aqui em 4, ok? E no caso, nós estaríamos trabalhando com 4 partes a divisão, e essas 4 quadradinhos aqui representariam uma parte. Então, mais uma vez, nós temos 1 sobre 4 como sendo correspondendo a esses 4 quadradinhos em 16, ou seja, temos duas frações que representam o mesmo número, mas que são expressas, né, são escritas com números inteiros diferentes. 4 sobre 16, 1 sobre 4. Nós dizemos que essas frações são frações equivalentes, pois que representam o mesmo número racional. Muito bem. Agora, o que a gente nota, né? É que as frações equivalentes, elas, por exemplo, a nossa primeira fração equivalente foi a fração 4 sobre 8 e a fração 1 sobre 2. A gente observa que existe uma transição desses números através de uma multiplicação ou divisão por um mesmo valor. Por exemplo, aqui a gente dividindo o 8 por 4, né? Nós chegamos exatamente ao 2, e dividindo o 4 por 4, nós também chegamos ao 1. Isso nos dá uma pista sobre como produzir frações equivalentes, porque nós vamos precisar produzir frações equivalentes como um requisito, uma condição para a gente poder realizar adições de frações, como nós vamos ver num outro vídeo mais à frente. Nesse vídeo, interessa-nos produzir frações equivalentes e vamos ao método. Eu tenho aqui, por exemplo, a fração 3 sobre 5 e eu tenho um interesse de produzir uma fração equivalente a 3 sobre 5 que tenha por denominador o número 20. Né? O número 20. Então, neste caso aqui, a gente pode verificar que se eu multiplico o 5 por 4, eu encontro o 20. Mas esse método nem sempre é mais prático, porque a gente tentaria, por tentativa, encontrar, né, o número que você multiplica para chegar lá. Mas para você encontrar diretamente, você faz o quê? Você pega o 20 e divide pelo 5. Então, nós temos que 20 dividido por 5 é igual a 4. Logo, nós já sabemos, encontramos por essa divisão, que o número que eu vou usar para multiplicar o denominador é o 4. Então, o 4 multiplicado por 3 vai me levar para o meu numerador, 12. Esse é o método que a gente utiliza para produzir frações equivalentes. Então, eu tenho aqui 20 dividido por 5 é 4. Logo, eu vou multiplicar por 4 quem? O meu numerador. 3 vezes 4, 12. Então, eu posso concluir que a fração 3/5 é equivalente à fração 12 sobre 20. Mas por que você colocou 12 sobre 20? Porque vai interessar para a gente produzir frações com um determinado denominador. Então, a gente vai ter que saber fazer isso, esse processo. Vamos a um exemplozinho a mais. Por exemplo, eu tenho aqui a fração 2/3 e eu quero produzir uma fração equivalente a 2/3, mas que tenha por denominador o número 15. Vamos ao método. 15 eu vou dividir por 3, né?
Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Logo, o número que eu multiplico para chegar em 15 é 5. 3 vezes 5, 15. Vou fazer a mesma coisa com o numerador. 2 vezes 5 igual a 10. Assim, eu chego à minha fração equivalente. 2 terços, eu posso concluir que 2 terços é igual a 10 sobre 15. Então, se eu precisar substituir 2 terços por uma fração equivalente, portanto, mede, quantifica o mesmo valor, só que com o denominador igual a 15, eu tenho que substituir 2 terços pela fração 10 sobre 15. E aí a gente abordou aqui rapidinho o conceito de fração equivalente, que são frações com números inteiros diferentes, mas que representam o mesmo valor, o mesmo número racional. E como produzi-las, o método de fazer frações equivalentes.